Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema no YouTube e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre o olhar de alguém que nos guia. Aquela pessoa que tá do outro lado da planilha, acompanhando, ajustando, incentivando e muitas vezes segurando a nossa mão pra gente não fazer besteira. Vamos falar sobre o que é treinar mulheres, como nasce uma assessoria de corrida, como um treinador monta planilhas personalizadas e como a gente deve alinhar expectativas de forma saudável. Bora começar o episódio? Para bater esse papo com a gente hoje, a gente recebe uma mulher que vive a corrida em todos os aspectos, como atleta, treinadora e empreendedora. A gente recebe hoje a Larissa Gonzaga, que é treinadora, corredora e fundadora da assessoria 1K+. Seja muito bem-vinda! Ai, obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mesmo, conversando com mulheres sobre corrida, coisa que eu mais amo fazer na vida. Ai, a gente tá muito feliz de te receber. E pra gente conhecer um pouquinho mais, conta quem é você dentro e fora da corrida. Eita! É tão desafiador a gente se enxergar, né, fora do nosso trabalho, e hoje a corrida, ela tem um papel muito grande na minha vida, porque é isso mesmo, eu como corredora, eu como treinadora, eu como empreendedora, e cada uma dessas lares exige habilidades diferentes, cuidados diferentes, então a corrida hoje tem uma grande parte, mas sim, né, também tem o meu lado mulher, que a gente estava aqui falando de coisas de mulherzinha antes, né, que não tem a ver com corrida, e é isso, eu sempre fui muito sonhadora, eu acho que a 1K+ tem muito disso, né, e tudo que eu construo e tudo que eu sonho tem muito da Lari, que desde pequenininha já sonhava com coisas grandes e legais e tudo que a gente faz hoje. E Lari, como é que a corrida entrou na sua vida, né? Como é que era a Lari criancinha lá atrás e da onde veio essa paixão pelo esporte e hoje o esporte envolvendo toda a sua vida, né? Como é que isso começou? Sim, você sabe que eu não fui uma criança muito do esporte. Nossa. Assim, eu pratiquei, eu fiz balé, fiz natação, mas não era, sabe, tem crianças que são realmente, né, nossa, desde criança e tal, eu não. Eu era gordinha, a gente tava falando disso, inclusive, agora, antes também, e aí quando eu fiz 15 anos, assim, eu fui pra academia, né, aquele basicão. Aquele movimento da adolescente. Exato, que aí você começa, a autoestima começa a pegar, tal, fui pra academia. Só que, obviamente, com 15 anos, e há um tempão atrás, né, não vou revelar minha idade, mas já faz um tempão que eu tinha 15 anos, eu não ia gostar de musculação, né? Até hoje é desafiador pra gente, então imagina naquela época. Então eu me apaixonei por aquelas aulas, sabe? De ginástica, jump, body combat e tal. E assim, eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade, né? Só que eu fiquei apaixonada por aquilo. E eu emagreci, e fiquei saudável, e fiquei feliz, e minha autoestima melhorou. Então eu falei, pronto. É isso, eu me encontrei. Falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu lembro, você tava numa aula, acho que era de body combat na época. É luta? É tipo, luta dentro da sala de ginástica. Então, imitando luta ali, sabe? E aí, no final tinha um alongamento, eu tava abraçada, assim, sabe quando você abraça os dois joelhos pra alongar? E ali, assim, eu lembro até hoje do sentimento, eu vou fazer educação física. Sabe, assim, eu falei, eu vou fazer. Endorfinada pós-aula. É! A clássica endorfina pós-aula, que você fala, sou capaz de conquistar o mundo, eu amo isso daqui. Foi muito isso, e eu lembro do sentimento até hoje, de verdade. E assim, cara, fui com esse pensamento e realmente fiz. Então eu fiz educação física para ser professora de ginástica, porque era o meu mundo, era o que eu conseguia enxergar ali naquele mundo, né? E foi muito legal, eu de fato virei professora de ginástica, trabalhei numa empresa muito legal,
uma multinacional, que era a empresa que distribuía esses programas para as academias. Tá. Então, era legal. Body Combat, Power Jump, Body Pump. Vocês não são dessa época, Eu peguei acho, sim essa gente. época, peguei. Você Eu tenho pegou? 33, eu peguei. Minhas primeiras experiências de academia também foi aula de jump, aula de step. Peguei Isso! essa Mas época. distribuía, você atuava montando essas aulas? Como que Não, era? é assim, esses programas, eles são como se fossem patenteados, assim. Então, as tá. academias tinham que comprar o tipo direito fit de dance uso. hoje. É, tipo fit dance que tem um padrão e os Isso. professores replicam. Entendi. Exato. Tá. Então, aí eu fiz os treinamentos para ser professora e depois eu virei treinadora dessa empresa. Ai, que Então, aí eu legal. treinava os professores para que eles pudessem dar aula, Entendi, sabe? De ginástica entendi. nas academias. Então, até os meus 26 anos, assim, pensa. Bastante. Eu trabalhei nessa empresa, bastante. E eu amava. E aí, depois disso, eu trabalhei com várias coisas, né? Então, eu sempre tive uma mente muito empreendedora. Uhum. Acho que isso é importante também, né? Quando você pensa em realmente construir um negócio, é essencial, Sim. né? E aí, eu fui pro CrossFit depois. Ai, amamos. Sério? Eu era Ah, crossfiteira. ah, Ela mas não. Ah, mas eu mentira! É, você falou amamos, eu achei não que sei era as que eu duas. amo ela não, mas ela vai Eu não amar ainda um conheço. dia. Ai, o CrossFit é maravilhoso. Ele é um esporte muito completo, né? Então, assim, tanto pra estética quanto pra Uhum. condicionamento físico, o CrossFit é maravilhoso. E aí, eu tive uma das primeiras academias de CrossFit do Brasil. Qual Que que era? Se chamava CrossFit. Chamava não, chama, porque existe até hoje. CrossFit Rio Preto. Ah. Que é em São José do Rio Preto. Foi a 49ª academia. Hoje tem acho que mais de 3 mil. Nossa. Nossa. Foi 2013. Que legal. Ai, Bem quando começou mesmo. Eu entrei foi? no Cross 2016. olha comecei. só. É, já tava Já tava bombando, bastante, assim. eu lembro. Nossa, e o CrossFit foi maravilhoso na minha vida, assim, tanto como atleta, como treinadora, tudo. Você competia essas coisas? Competi, assim, em altíssima Você foi performance. pra, você foi pra TCB essas Mas você já coisas? corria? Fui. Gente, TCB, pra quem não sabe, era tipo o campeonato que quem É, vai muito bem É pode isso, ser classificado pra até deu TCB. uma mudada agora, né? Porque naquela época não tinha a opção de você ser iniciante, Uhum. sabe? Porque hoje o CrossFit é como a corrida, você vai nos campeonatos, você brinca. Na época que eu entrei, não. Então, Uhum. assim, você ia pro campeonato avançadão. Uhum. Se você não soubesse fazer alguma coisa, se você não levantasse uma carga, você não Não fazia. tinha adaptado E ainda? não tinha. Não tinha scale, Não NX. tinha. Então, assim, sei lá, tem que levantar 60 quilos. Não consigo. Então tá, então você fica olhando pra barra, espera o tempo acabar e a sua pontuação Ah. vai ser baseado nisso. Então eu peguei Caraca. essa fase do CrossFit, assim, muito punk, mas eu amava. Eu É muito amava legal. aquilo, assim, era muito legal. Que demais. E o que é a base do CrossFit? A corrida, na verdade, o Uhum. condicionamento físico, né? Porque levantar peso rápido tem a ver com mais cardio do Uhum. que força. E eu era muito ruim, gente. Eu era muito ruim em corrida, tudo que era cardio, assim. Eu era muito melhor levantando peso. Nossa, eu era ao contrário, sabia? Olha, Tanto é que eu ia bem nos WODs lá. O WOD é tipo a parte do treino que é mais... É o que mistura tudo, porque você tem uma parte de técnica, que é ficar fazendo os pesos, que eu Uhum. sempre fui mais fraca, então no Evolute, aí tinha hora que juntava tudo. Uhum. E aí eu sempre era boa até pra revezar, porque eu me recuperava muito rápido, por conta do meu condicionamento. Por causa do Que era cardio. onde eu conseguia ser mais rápido, porque me botava pra correr, pular caixa, eu ia. Aham. Agora, o peso eu ficava devendo. Olha só, mas aí você tenho certeza que no WOD você ia muito bem, você ia melhor do que a maioria. Porque É, eu quem ia é bom bem. de cardio vai muito bem no CrossFit. Claro que, né, numa Sim. competição você precisa ser bom em tudo. Mas no dia a dia ali, quem tem cardio tem tudo. Tem legal. a Nunca Mais hoje tem atletas de CrossFit que treinam corrida num volume menor, porque no Uhum. CrossFit não tem É. 10 quilômetros pro CrossFit, Não gente. Ó, existe. é tipo assim... Eu, naquela época, eu falava, eu nunca vou correr 10 quilômetros na vida. Olha só. Falava, Era eu volta no falava quarteirão, isso. 400 metros. Nossa, isso aí era uma 400 coisa assim... metros era tipo, meu Deus, hoje tem 400 metros de corrida. Aham, tipo, Pô. Você tem ideia? É muito É louco. muito diferente. Como É. cada universo, Uhum. né? Cada esporte tem mesmo seu universo, assim. E aí eu comecei a... Só que assim, a gente abriu a academia de CrossFit, eu virei treinadora de CrossFit, a primeira especialização que eu fiz foi CrossFit Endurance. Eu gostava, apesar de ser ruim, eu gostava. Eu gostava de treinar, gostava de entender, sabe? Então, de novo, eu fui uma das primeiras treinadoras de CrossFit Endurance do Brasil também, que também foi em 2013. Uhum. E aí eu falei, cara, ia ser tão legal se eu fosse boa nisso, né? Porque eu gosto tanto de estudar, seria legal ser boa na prática também. E aí, ali começou, sabe, o meu flerte, assim, com a corrida. Uhum. Aí, eis que 2015, mais ou menos,
eu falei, ai, gente, cansei de competir crossfit. Era muita competição, era muita coisa. Era, tipo, 2, 3 treinos por dia. Eu confesso que eu tava até meio bitolada, assim, sabe? Tirando a parte empreendedora, tirando a parte treinadora, a Lari, atleta, eu tava muito bitolada. Nossa, tava me fazendo mal. Aí, o que eu fiz? Ai, quer saber? Eu vou correr. Eu vou pra corrida. Porque lá eu não vou me cobrar. Amei que todo mundo riu. Será por que todo mundo riu? Gente, corta pra 3 meses eu tava fazendo triatlon. Quê? Gente, eu sou obcecada. Mas, gente, quem Mas gosta é de isso, endurance? quem gosta, É não tipo, dava. faz Eu nada não é de por- leve. Eu não é fiquei por competição, é porque a apaixonada. sensação, acho que essa sensação que você teve lá atrás, que você fez essas aulas de body, porque era uma aula mais endurance, de pula, sobe step. Aham. Cara, a gente que gosta disso, Exato. tipo, tem até aquele meme, ai, queria muito ser Pilates Girl, que vai. Gente, não, eu gosto, cara, o CrossFit. Eu chegava em casa, gente, era burpee, eu chegava, tipo, toda suja. Eu amava, tipo, então a gente que gosta desse negócio de suar. Terminar Cara, no chão, né? Exato, Não tipo, vai levar o não negócio dá. de volta. É isso. Quanto mais intenso, melhor. É isso. E a minha assessoria de corrida era uma assessoria de triatlon. E aquilo, pô, eu era do esporte. Aí todo mundo, você tem que fazer triatlon. A galera põe pilha também. Lá vai eu, gente. 3 meses eu tava fazendo um sprint triatlon. E por que eu adorava? Porque pra mim era como se fosse um ódio de crossfit. Nada, pedala, corre! Eu encarava como um ódio de crossfit. Eu falava, pronto, me encontrei. Enfim, e aí eu super me apaixonei pela corrida ali, 2015 mais ou menos. E aí foi quando eu comecei a realmente estudar e entender periodização, a corrida como ela realmente, né, como treino de corrida e não como algo que fazia parte do crossfit e tal. E aí me apaixonei de novo, né, assim, não E tem você como. já tinha assessoria? Não tinha. Eu tinha a academia de crossfit. E como é que foi? Menina, e aí, olha só, 2019, e aí eu não parei de correr mais. Então, assim, eu fazia crossfit, eu trabalhava, era assim, o crossfit era meu trabalho e a corrida era meu hobby, assim mesmo, né? Só que é muito doido quando você gosta, né? Nossa, deu assim, 2019, eu tava num momento muito de querer fazer alguma coisa nova, de novo, minha cabeça, né, sempre querendo fazer coisas novas. E aí eu falei, eu queria fazer alguma coisa, tipo, na internet, assim, eu queria usar, eu já postava muito, falei, eu queria usar a rede social, né? Eu falei, quer saber, eu vou soltar um desafio de corrida. E aí eu corri e falava assim, vai ser um desafio do tipo assim, se você corre 3 quilômetros, eu prometo que em um mês você passa a correr 4. Ai, que legal. Tipo, era isso, sabe? E aí, também lembro que eu tava assim, um dia pensando, como vai chamar? Já sei, 1K+. Já era 1K+, acredita? Nossa, já veio o nome Já ali. veio o nome, justamente por conta dessa proposta Ah, de correr 1 quilômetro faz a mais, sentido. sabe? Sim. Então não era pra prometer a pessoa, correr 10 quilômetros, correr uma maratona, nada disso. Mas era... eu acho que é a melhor visão da corrida. Tipo, 1 quilômetro a mais. Cada um vai focando um pouquinho. E eu falava, de pouquinho. como que eu incluo todo mundo nisso? Porque vai ter gente que não corre nada e vai ter gente que já corre, sei lá, seus 5. Sim. E aí, como é que eu vou fazer isso ali? Eu falei, então tá, então vai ser 1 a mais. Se você corre 5, você vai correr 6. Se você corre 0, você vai correr 1. Exato. Era essa a ideia. E, só que, gente, foi assim, no Instagram mesmo, tipo, galera, vamos fazer tal, expliquei como é que era. 50 pessoas. Nossa, Pra participar uma do desafio. adesão grande, né? Tipo, meu Deus, eu jamais esperava, sabe? E aí eu falei, que legal. E aí, gente, foi um negócio super assim, entreguei os negócios tudo pelo WhatsApp, sabe? Nada, imagina, planilha, não teve isso. Foi um negócio muito semanal ali. Só que foi muito legal. E aí, quando acabou o tal do desafio 30 dias, as pessoas, tá bom, e agora como é que eu faço? Como que eu continuo? A gente quer continuar. Eu gostei, né? Como é que eu continuo? Aí eu, nossa, Você mesmo, eu não cheguei nessa parte. Gente, juro, foi literalmente assim. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, então vamos fazer de novo, mais 30 dias. Aí a gente fez de novo, a galera que tinha feito a primeira vez chamou mais uma galera. Legal. E aí foi, e eu lembro, eu morava em São José do Rio Preto, que é no interior de São Paulo, né, minha família até hoje mora lá, e a gente foi pra Represa, aí a gente já começou a fazer alguma coisinha presencialzinha ali. Só que assim, ainda assim, não virou a 1K+ ainda ali, sabe? Isso era já final de 2019, só que eu tinha a academia de CrossFit, era a prioridade, né, assim, como trabalho. Então, ficou ali um pouco morto, não virou assim. Aí, acho que final de 2019 eu lancei mais 30 dias. Nossa, Então, literalmente, era só um bastante. desafio mesmo. Só que em 2020 veio a pandemia.
E aí, meu Deus, foi um caos. E, com o negócio era academia. físico, né? Academia de Nossa, crossfit. sim. Foi muito desafiador. E aí, assim, foi desafiador porque eu não conseguia também falar, quer saber, vou fazer outro negócio aqui e de repente fazer a assessoria de corrida dar certo, porque minha cabeça estava muito em fazer o box não falir, literalmente era isso, porque imagina, a gente ficou meses fechado, né, Sim. vocês lembram? Então, assim, mas eu comecei eu falei, mas cara, você tá... aí começa a bater aquela coisa, tá vendo como não dá pra ter uma coisa só, tá vendo como tem que ir abrindo os Diversificar. horizontes, né, me abriu muita cabeça pra isso. Uhum. E aí eu lembrei de tudo que tinha acontecido, que a galera queria continuar, Sim. né? E falei, então bora, vamos fazer um negócio direito, vamos então fazer esse negócio ser uma assessoria mesmo. Aí foi quando eu contratei um sistema, aí foi quando as planilhas, de fato, começaram, sabe? Aí começou a ser uma assessoria Sim. ali, 2020, né? Só que é isso, eu não conseguia dar all-in, assim, porque eu tinha academia Sim. e aquilo ali me consumia todo o meu Sim. tempo. Uhum. Eu ia embora, tipo, 10 horas da noite da academia, sabe? É. Mesmo quando eu ia mais cedo, a Você academia ainda dava tava todas aberta. as aulas? né? Não, eu não Ah. dava, eu já tava assim, eu dava algumas, mas eu já tava bem mais na parte administrativa e Uhum. tudo. Mas, gente, é assim, eu ia pra casa 8 horas da noite e a academia ficava aberta. É que fazer planilha Cara, eu requer não conseguia um- dormir. Ah. Enquanto a academia não fechava. E é isso. Tava ali, mas eu não conseguia me dedicar. Uhum. Assim, 100% pra fazer, vamos fazer esse negócio virar, sabe? Uhum. E aí ficou aquela coisa, tudo. E aí, gente, é isso que a gente tava falando também no começo. Eu fui fazendo meus 34 anos. E aí, assim, falei pra vocês que desde os 15, eu dentro de uma academia. Uhum. Então, pensa, dos 15 aos 35, a minha vida foi dentro de uma academia. Uhum. E o horário é sempre aquele horário louco. Sim. Tipo, de manhãzinha, aí à tarde sempre era tranquilo. 6 horas, que era a hora que tava todo mundo chegando do trabalho, eu tava indo trabalhar. E aí, mulher, e aí é onde entra tudo que a gente já sabe. Cara, eu comecei a ficar realmente cansada, Sim. sabe? Comecei a tentar vislumbrar como seria a minha vida. Falei, eu não vou aguentar muito tempo, né? Uhum. E muito apaixonada pela corrida também, né? Em paralelo. E eu era muito apaixonada pelo crossfit, mas aquela rotina tava realmente me deixando muito cansada. Uhum. E aí, em 2021, e pensa, olha só, o tanto de tempo que levou, Exato. né? Foi levando bastante tempo. E aí, 2020, 2021, existia um K+, mas, de novo, não tinha nada, não conseguia pôr energia. Mas aí, 2021, eu tomei a decisão. Falei, eu vou vender o box, eu E aí vou me vendeu. dedicar. E aí, Caraca. vendi em 2021. Aperto Até no hoje, coração. nossa, muito. Até hoje existe, assim. Então, Sim. eu amo. Eu tenho um orgulho gigantesco, assim. Ah. Vendi pra um cara muito legal, que leva a academia, assim, sabe? Leva a essência do CrossFit, fez várias melhorias lá. Ah, que É legal. lindo, é assim, Ah. sou apaixonada. Mas aí eu pude me dedicar 100%, né? Aí é aquilo. Eu falo, parece que é tudo muito rápido, mas, gente, aí 2022, 100% um K+. Aham. Vocês acham que super explodiu? Nada, trabalho. Claro que não. Nossa, sim. Cara, bora, vamos, sabe? Tipo, um fala pro outro e 2022 foi super desafiador. Foi assim, mesmo eu Ano estando de transição, 100% né? ali, E sempre foi online, cara, Lari? sempre foi online. Tá. E aí é que tá, eu meio que queria, eu falei, eu quero ver, eu quero testar se isso Uhum. funciona. E eu tenho muito isso do impacto, sabe? De tipo, cara, quanta gente que dá pra atingir. Então, a Ana B mesmo, que a gente tava falando, Sim. ela mora numa cidade super pequenininha, Sim. não tem assessoria lá. Uhum. Eu não sei se não tem, ou se não sei, mas eu acho que não tem. Uhum. E, pô, olha que legal, ela pode treinar comigo, sabe? Exato. Então, a ideia... Eu falei, se uma hora fizer sentido... E até hoje eu penso isso. Se uma hora fizer sentido, a gente faz alguma coisa presencial. Mas, cara, o online é tão legal. A gente consegue ficar tão próximo, Sim. sabe? Porque eu penso assim, às vezes... e claro, gente, eu falo que é a mesma coisa de pizza e hambúrguer. Aham. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você gosta de pizza, você vai querer comer pizza. Se você gosta de hambúrguer, você vai comer... Não tem, Exato. tipo, uma é melhor que a outra, sabe? Existe o público. Uhum. Então, tem um público, por exemplo, que é muito público da 1K+, que eles falam assim, Lara, eu não quero ter um horário Sim. pra estar lá. Se a minha assessoria tiver um horário pra estar lá, eu vou me sentir mal, porque eu vou estar achando que eu não tô usando Sim. o que eu tô pagando pra usar. Uhum. Entende? Então, é isso. E aí, o que a gente trabalha muito na 1K+, eu acho que isso vai ser eternamente a gente tentando melhorar cada vez mais, é se sentir muito próximo estando online, Uhum. né? Então, Você melhorar tá em nossos provas. processos, sim, sabe? E vendo os recursos que a gente tem Uhum. pra isso, né? Então, o WhatsApp mesmo. Tem gente que a gente fala todo santo dia mesmo no WhatsApp, Sim. sabe?
Então, é isso, assim, por enquanto vai continuar sendo 100% online. Eu gosto muito dessa ideia de atender gente. A gente tem aluno no mundo todo, assim, literalmente. Nossa, 15 que países a gente tem Nossa. aluno. O benefício do online é isso, né? E até, por exemplo, tirando... Claro que não tem nada a ver com uma assessoria, mas quando eu e a Má gravávamos online, tinha esse benefício, apesar da qualidade ser infinitamente pior do nosso podcast, mas tinha o benefício de gravar com pessoas que não estavam em São Paulo. Então, acho que numa assessoria isso é muito importante, né? Pronto, é isso. Uhum. Tudo tem os prós e os contras. E vai muito do que a pessoa quer. Às vezes, o momento da pessoa. Então, tem gente que entrou nunca mais. Depois, Lari, preciso de um negócio presencial. Vai. Tem gente que vai do presencial, vai pra gente falar, não tava usando, quer saber, quero ficar com vocês. Então, é muito de entender o momento da pessoa, sabe? E a gente procura ficar muito próximo, assim, no WhatsApp. Mas é o relato que eu ouvi das suas alunas que eu conheço, que são muito próximas mesmo, assim. Sim. Sempre vejo a Pietra postando coisa, a Ana. E só uma coisa que eu fico na dúvida. Até perguntei pra você no WhatsApp, mas não sei se as ouvintes têm dúvida. A assessoria é só pra mulher, porque a maior parte que eu conheço é mulher. Ou tem homens também, mas minorias. Tem minoria. Não a gente não se posiciona como uma assessoria feminina. Mas eu acho que por eu ser mulher, né? Acabou que as meninas se conectam. E aí os homens, normalmente, são os maridos. Namorados, né? Os namorados. Tem que também que não. Mas normalmente mas assim, é 85% mulher, 15% homem. Igualzinho o Nelson. O Nelson é Também. 80-20, E eu o acho. Nelson é homem, tá vendo? Eu não sei por que exatamente. Às vezes é o jeitinho, sabia? O Nelson é super cuidadoso, né? exato. Eu acho que tem um pouco disso. Sim. E ele não é o cara, tipo, sei lá, competitivo, que também cria. Ele é bem mais paizão, presente. Então, acho que é diferente a essência que vai colocando e vai acabando. E é isso, você vai montando um público que acaba atraindo muita gente parecida, né? Totalmente. Hoje eu falei isso para uma aluna. Eu falei, o mais engraçado é que vocês vão indicando e vão sendo pessoas parecidas, porque são os amigos de vocês, né? Que estão buscando uma coisa parecida. Né? E aí acaba que cria-se uma narrativa mesmo da assessoria e vai tendo as características, né? Então, assessoria tal, a gente tem imagens, né, das verdade. assessorias, assim. E se você fosse falar da Nunca Mais, qual que seria essa imagem? Nossa, eu acho que seria uma imagem muito de acolhimento, muito. E não que não tenha performance, sabe? Porque eu amo, eu sou da performance, acabei de contar pra vocês, assim, eu amo a competição, sim, o fato de as pessoas melhorarem, porque... Cara, eu não diria que eu acho que fica muito polêmico eu falar, todo mundo quer melhorar. Não, muitas vezes a corrida tem um outro papel na nossa vida, né? Mas falando assim, de forma geral, se você corre, se você gosta da corrida, você quer melhorar. Não é que você quer ter um pace 4, mas melhorar um pouquinho, né? Então eu gosto, mas eu acho que a gente tem muito essa coisa do acolhimento, sabe? Do entender o momento de cada um. E... Por que eu acho que isso tem tudo a ver com performance? Tipo, a Ana, né? A Ana, ela é da performance. Ela quer resultados, ela treina. Mas ela tem os momentos dela de acolhimento, que a gente conversa muito. Imagina se eu fosse alguém que chegasse nela, não, tá de corpo mole, vambora. Negócio mais raiz. A gente é porque zero, assim. tem assessorias que se posicionam muito da performance mesmo. E tem uma coisa mais assim. E eu acho que acolhimento é isso, você sente que todo mundo pode ir, independente daquela de, eu vou começar, porque tem umas assessorias que você fica, putz, eu tô começando, você olha, não é um ambiente, às vezes, muito convidativo pra você começar. Então, é você performar dentro do que é performance pra você, do que é sua evolução, acho que é um significado diferente, né? Isso, totalmente. Eu vejo muito isso, assim, criou-se isso, eu acho que nem que eu quisesse, não tem como mudar, porque é quem eu sou. Sim. E aí, as treinadoras também, né, enfim, vai puxando. Mas eu sinto que é muito que vocês transmitem também, porque... Eu, pelo menos como seguidora que acompanha o trabalho de vocês, eu sinto muito isso. É uma assessoria que me passa essa vibe, assim, de... Você vai ser bem acolhida aqui, sabe? E eu acho isso muito legal. E acho que é isso. Faz muitas pessoas ingressarem no esporte e é muito importante. Então, parabéns. Sim, obrigada. E acho que agora, só entrando um pouquinho mais nos detalhes, como é que conta pra gente, montar uma planilha de treinos pra corredores, seja mulher, homem. Porque, assim, a gente tá aqui, papel de quem recebe a planilha toda semana. Vai lá e segue. Mas como é que é montar? Gente,
existe uma periodização, né? Eu sei que... Vamos começar. Eu sei que parece que não, eu sei que parece que é tudo muito aleatório. Pô, hoje o treino é desse. Mas não, existe uma periodização. É por isso que, igual, tem gente que quando começa a evoluir, a pessoa correu 10 quilômetros, por exemplo. Chegou um treino lá pra ela de 10 quilômetros. Aí, na outra semana, chega um treino de 9. A pessoa, Lari, mas o que aconteceu? Achando que ela foi mal, e aí eu diminuí. Eu falo, gente, não é só evoluir, senão onde ia parar isso, né? Total. 10, 12, Sem 14, 16, não tem como, né? Então, existe uma periodização. Existem semanas que a gente tem mais carga, existem semanas que são mais regenerativas. E isso faz sentido dentro da periodização mesmo da pessoa. Quando a pessoa tem uma prova específica, a periodização ela é feita pensando naquela prova. Quando ela não tem uma prova, ou quando são provas... Imagina que é uma pessoa que já corre 5, 10 quilômetros no dia a dia tranquilamente. Ela não precisa de uma periodização para 10 quilômetros, né? Às vezes a gente precisa de alguma coisa específica para ela bater um RP, alguma coisa. Mas ciclos específicos normalmente vai ser para 21, vai ser para uma distância às vezes até 15, se a pessoa nunca correu, acaba tendo que ter uma coisa mais voltada para aquilo, mas tudo faz muito sentido, né? Eu ficaria horas aqui falando para vocês como funciona, mas existe os períodos pré-competitivo, período competitivo, período de base, mais ou menos isso vocês sabem, que vocês compartilham, eu vejo. Janeiro, geral, tá em base, né? Eu vou dar um ciclo. A não ser os loucos. Agora eu tô em base. Mas como é que funciona? O que seria o período de base? O período de base é onde a gente vai treinar, por exemplo, força, é hora de treinar muito no período de base. Porque no ciclo específico para uma maratona, por exemplo, se ele é específico, a gente precisa treinar mais resistência, né? O que uma pessoa para fazer uma maratona, até uma meia, tá? Precisa de muita resistência, né? Ela não precisa ficar treinando tanto força, por exemplo. Então, o que seria um treino de força na corrida? Intervalados curtos, intervalados bem curtinhos com elevação, por exemplo. Aqueles tiros na subida, né? Isso, pode ver que janeiro, todo mundo faz isso. Porque as provas, elas começam normalmente mais em março, né? E eu não sei porque. Quer dizer, eu até sei. Porque assim, vai, dezembro, tem o Natal. E aí tá muito quente, claro que tem gente que faz. Tem meia maratona em janeiro, e claro que tem gente que faz. Mas de forma geral, as provas começam em março, né? Então tem aquilo do Natal. O ciclo normalmente dura 12 semanas, então faz algum sentido ali. Então pode ver, janeiro geral tá fazendo subida, tiro de 50 metros, umas coisas assim, pra treinar força mesmo, pra treinar base. Então é assim, o que é base? Às vezes resistência, às vezes força, então tudo aquilo que é básico. Então os treinos mais clássicos, tipo 10 de 500, 5 de 1.000, 6 de 1.000, sabe? Porque é a hora de a gente meio que voltar a pegar no tranco, e aí... hora que chega janeiro, e aí, Mari, pra onde você vai? Vou pra tal maratona. Aí você, não, quero melhorar os 10K. E aí é onde segrega mais. Isso, sabe? Então, basicamente assim. E até voltando um pouco antes, né? Porque eu acho que a gente tem um público aqui, tem pessoas que correm maratonas, assim como a Mari, tem pessoas que já correm há bastante tempo, mas também tem muita gente que tá no início dessa jornada. E acho que uma pergunta que a gente já recebeu, inclusive, tanto em rede social pessoal, de amigos, né? No dia a dia eu recebo bastante essa pergunta, por que e quando entrar numa assessoria? Caramba, é uma bela pergunta, porque, de verdade, mesmo eu tendo uma assessoria, eu digo, correr não é sobre ter planilha, de verdade, tá tudo bem você pegar um tênis e sair pra correr. Na verdade, vocês tinham assessoria logo no começo? Não, demorei. Praticamente ninguém, né? A gente põe um tênis e sai pra correr. E a gente se apaixona ali. Sim. Porque quando você entra na assessoria, você já tá apaixonado. Ao ponto de você falar, não, agora eu quero um treinador pra chamar de meu, agora eu tenho uma assessoria pra chamar de minha. Então, tá tudo bem, né? Mas é quando você realmente quer evoluir, né? Dois pontos que eu vejo muito importantes. Quando você começa a entender que talvez você esteja se machucando, porque e aí não é sensacionalismo, porque isso de fato acontece, é tudo muito contraintuitivo na corrida, né? Então, comecei a correr, fui pro Ibira, corri 5 quilômetros. O que é intuitivo? Amanhã eu vou de novo e tento fazer 5 quilômetros mais rápido. Nossa, eu tenho... É o que você fala assim, Não, eu sempre achava que eu tinha que ir um pouco melhor, mas eu não tinha tanto isso, assim. Agora, eu tenho muitos amigos que toda vez que eles vão, eu brigo. Eu falo, cara, toda vez que ele vai, ele quer fazer mais rápido da última vez que ele fez. Mas toda vez. Eu falei, cara, porque, tipo, você não sabe correr tranquila? Eu sempre gostei de correr tranquila, mas eu achava que o que eu tinha era de, às vezes, tentar ir um pouquinho a mais de quilometragem. Ou fazer mais confortável, eu via que eu tava evoluindo, tipo, nossa, eu fazia 5 em tanto, agora...
Mas é que eu nunca fui dessa pessoa de querer correr muito rápido. Tem amigos que eles sempre querem ir O correr o mais rápido. Mas é que daí vai depender da noia da pessoa, É. de qual é a bitolação. Exato. Às vezes é mais rápido e às vezes é correr mais, entendeu? A minha era querer correr mais ou me sentir melhor, tipo, Uhum. correndo aquela distância. Porque no começo era isso, eu andava. Então, Uhum. foi um percurso de agora eu quero conseguir. Aham. Mas Sem parar é pra intuitivo andar. isso mesmo, esse É. pensamento. Você pensa que você quer evoluir, evoluir é isso, né? Então, só que é errado. Não, assim, de verdade, do ponto de vista Tem que correr todo do dia. Tem gente que treinamento. acha que começa a correr também quer correr todo dia. Comecei a correr e quer correr Isso. todo dia. Isso, e aí, de novo, é intuitivo você pensar, quanto mais eu correr, melhor. Mas é claro que não. Hoje mesmo, ainda falei pra uma aluna, falei, 2 Tilenol sara dor de cabeça mais rápido do que 1 Tilenol? Não faz sentido você tomar Nossa, 2. o Nelson postou uma esses dias que ele falou, eu fui no... Tipo, postou um exemplo. Eu fui no dermatologista e ela me recomendou o creme... Se eu passar mais creme, vai resolver? E Não. pronto! Tipo, Isso. não vai. Mas não é melhor. Na verdade, na corrida, mais às vezes é pior. Exato. Muitos casos, na Porque é verdade. fisiológico, né? Então, não é uma coisa de quanto mais melhor. Então, enfim. Na verdade, é tão complexo, gente. Né? Porque, assim, maratona, por exemplo, a gente sabe que existe um volume necessário para uma pessoa ir bem na maratona e tudo. Mas é bem isso. Se você passa do ponto, você ferra, a pessoa chega cansada. Se você corre de menos, falta volume. Uhum. Então, é um grau correto mesmo. E isso é muito individual. Então, claro que a gente tem protocolos, a gente tem muito estudo científico, então a gente sabe mais ou menos o que funciona. A gente sabe, a primeira maratona, então vamos ficar aí em torno de 60 quilômetros. Isso aí, pode ver, é geral, todo Sim. treinador vai fazer. Mas aquela coisinha do mas a Mari passou por um problema tal bem na semana 8 do ciclo. Cara, isso vai ser muito individual, sabe? Sim. Então, essas análises precisam ser feitas. E respondendo a resposta da assessoria, né? Do porquê uma assessoria. É isso, é quando você quer sair daquilo que parece intuitivo, mas não está mais funcionando. Porque aí que tá, chega uma hora que isso para de funcionar. Sim. Então, numa semana, você fez 5K trava, em né? 30 minutos. Depois, você fez em 29, mas chega uma hora que você não... Aí, você vai se machucar. E, de fato, acontece. Que eu falei, não é sensacionalismo. De fato, acontece. Porque canelite, que é o top Todo 3, mundo. né? Todo mundo não, mas muita gente. Muita já tem, gente. É por causa da intensidade, gente. Mas eu Não machuquei tem outra também. coisa. É isso. Eu machuquei o joelho. Quando nessa de ficar correndo sozinha, chegou uma hora que, mais de uma vez, eu tive que parar e ficar um tempão sem correr por joelho. Olha só. E aí, depois que fiz assessoria, óbvio, eu tive uma lesão, assim, mas a gente vai fazendo uma gestão. Isso. É diferente. Nem sempre precisa parar de correr. Mas que nem canelite. Nem toda dor na canela é canelite, né? Mas Lari deu uma dor. Lá na assessoria a gente tem protocolo. Tira urgentemente a intensidade. Sim. Então, beleza, próxima semana ou naquela semana mesmo, não tem intervalado, não vai ter nada forte, tudo leve. Tá, melhorou. Aí gelo, aquela coisa toda, né? Melhorou? Show. Fica mais uma semaninha ali, pode voltar ao normal. Normalmente funciona. Ah, não. Começou a piorar. Pô, agora a dor foi pra panturrilha. Aí fisioterapia. Sim. Né? Não tem como. Mas normalmente é intensidade. Então tem gente que fala, é falta de fortalecimento, é o tênis. Pode ser, mas normalmente não. Normalmente é a intensidade, tá correndo muito rápido, O meu sabe? primeiro ciclo de maratona, eu fiz praticamente só rodagem, por conta de... E aí eu fui super, tipo assim, consegui levar mesmo com uma dorzinha no quadril, mas eu não fazia intervalado nenhum, não fazia nada. Olha só. Não fiz nada de subida, porque Porque você tava com dor. eu tava com dor no quadril. Olha só. E deu certo, né? Deu, tranquilo. É isso, pra uma maratona dá certo. Então, Mas aí eu tive que ir segurando, tipo, eu sabia o pace, eu não podia fazer nada de força. Era um pace ali bem encaixado e só. Mas até você trouxe essa questão da canelite, que eu acho que realmente é o que mais deve aparecer. E aconteceu isso comigo no meu ciclo da minha terceira maratona, que eu tive uma canelite na metade do ciclo. E a primeira coisa que o Nelson tirou foi intervalado, e o que mais demorou pra voltar no ciclo também foi intervalado. Então a gente ficou por umas semanas enquanto eu tava me recuperando ali com rodagem. Porque realmente, né, volume, você precisa fazer por causa da maratona. Agora, volume e intensidade vai destruir, né? Destrói. Porque aí é carga, né? Volume mais intensidade é carga de treino. Então, isso o corpo sente muito. E o corpo sente isso fisiologicamente. Então, ele causa um estresse mesmo no corpo, sabe?
dependendo, colapsa. Nossa, sim. Mas é importante você falar isso aqui, porque eu acho que quando a gente vê de fora, a gente não tem tanta ideia, assim, nossa, qual que é o impacto, né, de fazer um treino forte? Parece que tá todo mundo correndo forte, por que que eu não posso correr forte? E é legal você trazer essas informações. Sim. E acho que uma coisa legal também é sempre conversar com o seu treinador, porque eu já... Tipo, amigos começam aí na assessoria, aí não conversa, recebe a planilha e não conversa. Não manda mensagem, não fala que tá sentindo uma dor. Então, aí, ou não faz, ou faz coisa da cabeça. Mas, cara, a planilha tá ali. O treinador, ele não tá só pra te mandar uma planilha. Exato. É pra você procurar ele qualquer coisa e ajustar. Desde uma semana que você tá se sentindo mais cansado de, cara, tô dormindo mal, tô comendo mal, sei lá, tive uma diarreia no final de semana. Tipo, tudo que acontece com a gente é importante. Porque não adianta você chegar, por exemplo, teve uma diarreia no final de semana. Aí você chegar na terça-feira... E vai querer fazer um intervalado que tá lá. Mas eu mandei uma mensagem hoje no grupo da assessoria falando isso. Porque eu falei assim, gente, vocês precisam se comunicar. Quando o trabalho é em dupla, o treinador e o atleta, é totalmente diferente. Porque uma coisa é você chamar... No WhatsApp mesmo, do tipo, Lari, né, fulano, aconteceu tal coisa. E outra é você, ai, não, quer saber, esse treino tá forte, eu não vou fazer. Aí simplesmente não aparece lá na planilha. Gente, quando a gente vê um treino que não... Imagina, a gente não sabe de nada que aconteceu na sua vida. Aí tá lá, o treino não subiu. Pode ser que você fez e o treino não subiu, porque isso acontece muito. Pode ser tanta coisa, a gente não vai adivinhar. Sim. Então, quanto mais rápido você vier, porque a gente, eu não sei como que o Nelson é, mas a gente não vê o treino imediatamente. Então, você fez na terça, a gente vê na terça. Não, eu mesmo vejo mais pro final da semana, então eu já vou ver a semana toda. Às vezes o aluno ficou a semana toda sem treinar por algum motivo e não chamou. Então, é muito importante. A participação do aluno, gente, é muito importante. Sim. Ou você Muito tenta fazer mesmo. um treino, você não consegue, você não conta que não conseguiu, tipo... Não vai. A comunicação é a base pra funcionar. Base. Porque tem muita gente que reclama, eu tô na assessoria. Então, mas você chama seu treinador? Sim. Porque assim, se você tá esperando ele sentado, que ele vá toda hora ficar te chamando, cara, não, é seu papel virar e sinalizar. E aí toda a experiência vai ser muito melhor a partir do momento que você começar a trocar. Totalmente. Você sabe que a gente pega muito feedback, nunca mais, e a gente tenta melhorar muito isso. E a gente recebe muito esse feedback da participação ativa do treinador, e a gente cada vez mais tem feito mais. Só que a gente já percebeu que não adianta. Tem uma parte que é do aluno. Sim. Então, é literalmente só se a gente tentar adivinhar mesmo o que aconteceu, sabe? Então, nossa, bem legal falar isso aqui, porque assim, se você treina em qualquer assessoria, faça parte do seu processo. Sim. Faça parte. Você é a pessoa mais importante. Exato. Né? E outra, gente, o treinador não sabe tudo, sabe? Então, assim, você manda um treino pensando uma coisa, o aluno fala... Cara, hoje eu tô muito cansado. Exato. E tá tudo bem. Já aconteceu de, ok, então a gente vai trocar. Não é porque eu sou a treinadora que eu sou a dona da verdade não, é certeza que esse treino é o melhor pra você hoje, sabe? Sim. Então, muitas vezes a gente tem que analisar tanta coisa. Hoje também, foi com a Ana de novo. Hoje aconteceu, ela voltou da maratona de Berlim, acho que é a terceira semana? Terceira, né? Depois de Berlim. E, cara, a gente sabe que demora ali de 3 a 6 semanas pra recuperar. E não é uma recuperação 100% ainda, né? Entra um pouco mais nisso. Entra um pouco mais nisso, porque eu acho que, assim, eu sei, um pouco empiricamente, um pouco por conversar com o Nelson e tudo mais. E por sentir, principalmente, né? Mas tem muita gente que corre uma maratona e já posta que tá correndo de novo e correndo forte. E aí a impressão que fica, pra quem é leigo e pra quem tá vendo isso da rede social, parece que, corri uma maratona, na semana que vem já posso estar correndo. E não que atletas não possam fazer isso, eu imagino que tenha muita gente que consiga. Sim. Só que quais são os danos também que uma maratona causa que a gente precisa respeitar? Gente, uma maratona, ela causa, não diria danos, mas ela causa um rebuliço fisiológico no nosso corpo. Uma maratona é uma coisa extraordinária. A gente fica na bolha, e aí parece que 10 quilômetros é facinho, que 21 é todo mês, e 42... né? Enfim, mas não, é uma coisa fisiológica e prova disso é tudo que vocês sentem depois dos 42, né? Então, toda vez que alguém fala assim pra mim, eu mando, e aí, como é que você tá, né? Depois da maratona, uma semana, Lari, tô zero, zero. Mas eu sei que a sensação, às vezes, é de que descansou. Só que se você vai correr, a frequência cardíaca tá super alta, não é assim?
o cansaço vem. Ou o pace não encaixa. Não encaixa, aquele Nossa. sentimento de assim, cara, como Como é que eu fiz fiz uma maratona nesse pace? É batata. Nem nesse pace, né? Como que eu corri 42 É. quilômetros? É muito. Porque é isso, o corpo precisa se recuperar, mas é uma recuperação fisiológica. Não é só uma recuperação de eu me sentir descansado, porque uma Sim. noite de sono É você muita se sente inflamação melhor, no geral, sabe? gente. É muita coisa que você mexe no corpo, né? Muito, muito. Você leva ele ao extremo, são várias semanas que você, tipo, é hidratação. É assim, você dá um susto nele, de fato. É. Você coloca ele numa situação que demora pra recuperar. Não só o pace, mas condicionamento, você mesmo, sono. E a gente não pode esquecer que você ficou 3, 4 meses com um Exato. volume muito alto, que não é um volume que ninguém passa o ano todo com aquele volume. Então, é um estresse muito grande. Hoje, a gente já sabe, assim, que vai de 3 a 6 semanas, se não for mais. Então, não é que não pode voltar a correr, não é que não pode, né? Aliás, Mas esperar que você vá ter uma performance, nada de. não tem por que fazer isso, sabe? Assim, enfim, tem de tudo, que nem você falou. Tem gente que já, agora eu vou bater o RP dos 10 quilômetros 2 semanas depois. Não tem certo ou errado, mas eu não indico, sinceramente, sabe? Se a gente for ser gentil com o corpo, isso é uma coisa que, já falando da Nunca Mais que vocês perguntaram, isso é uma coisa que a gente preza muito. A decisão é sempre do atleta. Sempre. Eu quero fazer 2 meias maratonas, uma seguida da outra. A gente fala, olha, eu tenho o papel de te falar que eu não te indicaria, né? Dependendo da pessoa, principalmente. Mas a decisão sempre vai ser. A gente tem que falar os riscos, né? Sim. Assim. Mas demora pra recuperar da maratona. Demora pra voltar ao normal e tá tudo bem. Mas é o que eu tava falando. E aí a gente tem que entender esse momento, né? Então, por exemplo, estamos ali tava falando da Ana. 3 semanas, né? 3 semanas depois da maratona. O que eu fiz essa semana? Eu passei pra ela um treino, não tô passando intervalado, imagina, tudo rodagem, levinha. Mas não só pra ela, mas todo mundo que foi pra Berlim, eu passei um treino essa semana que tinha um estímulozinho firme, né? Não chegava a ser forte, mas era ali, Z2 e tal, e ali no meio tinha 20 minutinhos mais firminho e depois Z2 de novo. E aí todo mundo, nossa, uhul, fazer força de novo, a galera que tá mais empolgada e tal. E aí a Ana falou, Lara, eu não sei se eu dou conta, eu tô cansada ainda e tudo. E aí eu falei, ok. Não faz. Cara, falei, vamos. A gente fez um combinado lá, ajustamos o pace, né? Mas eu tava explicando pra ela por que eu coloquei esse treino. É porque agora a gente precisa de performance. Tudo que a gente não quer é performance. Calma, você acabou de fazer uma maratona, né? O que eu quero com esse treino? Eu quero te dar confiança de novo. Porque eu sei como é que tá a tua cabeça agora. Eu sei que você tava correndo Z2 e tava, meu Deus do céu, não é possível, né? E agora eu quero você correr um pouquinho mais forte pra você entender que, nossa, que legal, eu ainda sei correr forte, ó. Pô, fiz um Z4 aqui, sabe? Então, não é tudo sobre fisiologia, planejamento, é muito sobre a cabeça também, né? E aí ela falou assim pra mim, e meu Garmin tá falando, nossa, eu quero matar vocês, que o tal do Garmin me falou que eu preciso tal coisa. O Garmin tá falando que eu tô improdutivo, o Garmin falou que eu não dormi bem, quero morrer. Exato. Não, é assim, é legal, né, mas a gente tem que saber analisar. Se conhecer, né? Autopercepção de qualquer... Sim, e casar as métricas, né, e casar com a sua percepção de esforço também. Porque hoje em dia até exame, gente, você vai lá fazer exame de sangue... se o médico não interpreta aquilo, não quer dizer nada. Exato. Sabe? Um negócio que é o teu sangue. Ele imagina um Garmin. Até exame de ressonância, porque você vai aparecer, óbvio, você vai vivendo, você vai... qual o sintoma que você tá tendo? Não é só olhar ali e já se autodiagnosticar. Exato, precisa ter o clínico, né? E aí ela falou assim, meu Garmin tá falando que eu tô improdutiva. E aí eu falei, eu pedi pra ela mandar o status de VFC, que é uma métrica que eu gosto muito do Garmin, porque como você fica o dia todo, fica bem preciso. E aí eu falei, por que ele tá falando que você tá improdutiva? Porque você tá treinando demais dentro da cabeça dele. Mas não é só corrida, porque ela tá na musculação, aí no domingo eu não passei corrida, ela fez escada. E aí eu falei, ele tá falando que você tá treinando muito, no geral, né? Agora, se eu te falar assim, Ana, não faz nada, descansa. Aí ela, não, eu quero. Pois é. Isso só um ser humano consegue conversar com você e falar, o que você vai ficar pior, treinando ou não treinando? É bom pra tua cabeça? Né, é bom pra minha cabeça. Então treina, deixa ser improdutivo. Mas era isso. Sabe? Até que a gente ia perguntar, mas que acho que a gente pode adiantar, inclusive, em relação, porque muito do Garmin é inteligência artificial, né, que analisa os dados e dá tá vindo todas cada essas... vez mais com tudo, né? E dá todos esses parâmetros pra gente. E, de fato, é isso que a Má falou, tá
cada vez indo mais, acho que tem vários, não Planilhas, só o né? ChatGPT, mas vários outros programas que fazem planilhas. Eu queria ouvir um pouco de você como treinadora, né? Essa diferença, a importância que faz também ter uma pessoa ali que interpreta, de fato, seus dados. Sim. Gente, hoje eu vi, apareceu um patrocinado pra mim, que era vendendo um aplicativo pra treinador, não era nem pra aluno. Tipo, sei lá, o negócio era, você vai ter bem menos tempo, você não vai perder tempo mais montando planilha, porque você vai colocar aqui o objetivo do aluno, você aperta o botão e sai o planejamento. Aí eu falei, com certeza eu vou querer. Gente, não faz o menor sentido, exato. assim, sabe? Então, mas eu fiquei pensando o quanto que isso vai pulverizar por aí. É muito preocupante, sabe? Porque não é, gente, não é aleatório, né? Precisa fazer muito sentido. Eu falo, claro que a gente tem... eu não sei se eu chamo de protocolo, mas assim, eu tenho certeza que o Nelson tem ali o jeitão Nelson. Sim. Quando você pega uma planilha de treino, você fala, putz, isso aqui foi o Nelson que montou. Pô, a minha também, pô, a Lari que montou. Porque a gente tem o nosso jeito. Então tem a nossa criatividade, tem o tipo de treino que a gente gosta. O meu treinador, quando eu comecei a correr, ele era super clássico. Então assim, ele não inventava moda. Era ali, 5 de 1, 10 de 500. Juro, todos os treinos eram assim. E funcionava muito. Tipo, tinha atleta no Ironman indo super bem, sabe? Mas é totalmente diferente de como eu faço, por exemplo. Né? O perfil do meu público também, que é uma galera que quer, sim, um pouco mais de variedade, se divertir. Então, não tem certo ou errado. Então, a gente tem ali o jeitão, mas, cara, o individual não tem como. Eu não consigo enxergar como não fazer individual, sabe? Assim. E aí, isso a inteligência artificial não vai fazer. Tem um limite, né? Porque é um algoritmo. Então, o ChatGPT, que seja, ele é um algoritmo muito inteligente. Nossa! Eu uso muito, inclusive, pra vida, né? Não pra corrida. Mas, assim... Tem coisa que é você, tem coisa que é o seu momento, tem coisa que é a sua história, sabe? Então, assim, pode ajudar, igual a gente tava falando, a pessoa tá correndo sem absolutamente nada. De repente, ela dá uma perguntadinha pro ChatGPT, né? Ele vai dar algumas dicas legais, talvez. Mas se você quer realmente algo que é pra você, e o mesmo eu digo pra, por exemplo, dieta. Né? E o ChatGPT pode me dar uma dieta aqui, mas eu duvido que ele vai entender assim, olha, mas sabe o que é? Que eu gosto muito de tal alimento, e aí... Exato. Não sei, Não, sabe? eu acho que é uma tecnologia que ajuda muito no início, pra quem quer ele sair do zero, mas nada substitui uma boa orientação, né? E acho que falando, né, um pouco de utilizar a inteligência artificial e também de inícios, né? Uma outra pergunta que é a pergunta mágica, né? Que todo mundo pergunta pra gente que corre e acha que a gente vai ter uma resposta. Amiga, como eu começo a correr? Eu acho que isso é uma pergunta clássica de quem nunca correu e vê e quer começar e não sabe por onde. O que você, como treinador, responderia? Como uma pessoa começa a correr? Ela precisa pôr o tênis e dar o primeiro passo. Não, de verdade, assim, é isso, é o que a gente tava falando. Eu não sou a pessoa que vai falar, não, olha, você precisa ter algo estruturado e tudo. Não, você não precisa. Você põe o seu tênis e vai entender como que tá o seu corpo. Só não faz loucura, só não chega no seu limite, né? E vê ali onde você consegue. Depois que você entender o quanto você conseguiu, intercala com caminhada. Isso é sempre uma boa, né? Então, na assessoria, isso vai ser melhor, isso vai ser mais estruturado. Lá na Nunca Mais a gente tem um programa de iniciante, que, cara, é muito legal. Até eu falo às vezes, cara, se eu tivesse isso aqui quando eu comecei, porque é muito assim, caminha agora, corre agora. O que é um erro muito comum? Putz, vou falar isso pra quem tá começando. Qual que é o erro mais comum da galera que começa a correr? Correr rápido demais. Então, mesmo que a pessoa, quando ela vai intercalar a corrida com caminhada, no momento da corrida, ela corre. Né? Ela corre rápido. Então, por exemplo, vamos supor que o treino é 2 minutos caminhando, 2 minutos correndo. Exemplo. Ela caminha, mas nos 2 minutos de corrida, ela dá a vida. Pra fazer isso. E é o que eu digo, é intuitivo, parece que faz sentido, mas não. Então, a ideia é que você não esteja precisando caminhar na hora que chegar a segunda caminhada, né? Vai mais de boa. Então, lá Nunca Mais a gente prescreve até o pace, então você vai correr a 7h30, você não vai correr mais rápido. Mas eu consigo. Não é pra correr, sabe? Então, acho que essa dica é muito boa, porque é uma coisa que a galera erra muito. E aí tem a internet, né? Que diz que um pace 6h30 é um pace lento. E aí a pessoa começa a correr a 6h30 achando que é um pace... Gente, 6h30 não é lento pra quem é iniciante.
Não é. 6h30 não é Z2 de iniciante. Eu tô falando iniciante é uma pessoa que nunca correu. 6h30 não é Z2. Nossa, E como eu acho que uma você benção sabe? saber essas coisas quando eu comecei, cara. Gente, eu amava a ignorância, é uma benção, porque, nossa, não tive nenhuma dessas pressões, comparações, análises, nada. Nossa, deve ser muito mas não O que tinha você sente até uma mesmo. pergunta? Você já tá, né? Ai. Como é que é a galera que que chegava no passado e o pessoal que chega agora pra começar? Já vem essa ansiedade? Vem. Teve o boom, eu acho que teve, assim, não tinha, teve muito, agora melhorou, sabe? Uhum. Tá bem melhor, eu acho que a coisa tá mais madura, assim, Uhum. mas teve uma fase ali, 2023, que deu aquele boom, Uhum. 23, comecinho de 24, que foi bem desafiador, assim, foi bem desafiador. E como eu falo, como é contraintuitivo, é difícil a gente explicar. Gente, a pessoa duvida do treinador. Ah, imagina. Olha, você tem que correr às 7h30. Não, mas 7h30 é caminhada pra mim. Não é. Não tem como 7h30 ser uma caminhada pra ninguém. Até porque caminhada ou corrida é uma questão biomecânica, não é uma questão de ritmo. Tanto que existe a marcha atlética. Exato. Os caras Exato. fazem um pace de 4 e pouco e caminham ali, né? Com aquela totalmente diferente. Então, assim, foi bem desafiador mesmo, porque era bastante gente ouvindo tudo que vocês imaginarem na internet e vindo com questionamentos, né? Então, pô, mas a fulana falou, então, mas não é, tá errado, né? Mas, por outro lado, a galera que se conscientizou, a galera que acreditou, tá até hoje, né? Uhum. Isso é muito legal. E aí fala o que você falou também. Nossa, cara, quando eu comecei, não sabia de nada disso e tudo. E aí, isso é muito legal de uma comunidade, né? Eu Sim. falo que uma comunidade não é um líder ali mandando e ditando as regras. É todo mundo se ajudando, né? Sim. E hoje é isso. Se alguém manda no grupo lá, ai, sei lá, qualquer coisa parecida com isso. Ah, isso aqui é uma caminhada pra mim. Não vai ser, nem precisa ser eu mais pra explicar, sabe? Alguém Uhum. já vai falar, não é não e tal. É muito legal isso. E uma coisa que eu ia perguntar, como é que você sabe uma pessoa que tá começando agora? Uhum. Qual pace você vai passar pra ela? É uma dúvida que eu sempre tive, sabe? Tipo, como que a pessoa sabe qual o pace pra ela começar a correr ali, que é uma Z2, enfim, Uhum. sendo que ela não tem experiência prévia? A gente faz um teste. Ah, tá. Nunca mais. Vocês fazem? O Nelson, ele não faz teste, mas na minha primeira assessoria, a primeira aula foi isso. Foi um teste de 1 quilômetro. A gente faz um teste de 12 minutos quando a pessoa entra. Uhum. Porque ele não... Eu gosto mais do de 3K, Uhum. porque ele é mais fiel, assim. Mas o de 12, ele é mais inclusivo, né? Porque às vezes uma pessoa não vai conseguir correr 3 km se ela tá iniciando. Então, o de 12, ele dá uma boa base, assim, pra gente. Uhum. Mas, assim, quando a pessoa é muito iniciante, sinceramente, o teste nem fica tão fiel, sabe? Porque, pô, a pessoa, ela não tem ainda o feeling. Então, às vezes, ela faz Exato. isso de acelerar demais e caminhar. Então, assim, dá pra dar uma base? Dá. Eu gosto até de fazer o teste pra depois a gente comparar. Tá. Comparar, né? O quanto Uhum. melhorou. E normalmente é um salto de melhora, né? Quando você é iniciante, quanto menos treinável, quanto menos treinado, mais treinável, né? Então, É verdade. você evolui Sim. muito. Você de Exato, um pace no começo. 8 pra um pace, tipo, 6h30, você É, vai rapidão. Mas exato. de um 5 pra um 4h50 é super Trabalhar difícil. árduo. Exato. Então, assim, a gente tem ali uma base, dá pra ter uma ideia, mas normalmente é isso. Principalmente quando vai intercalar corrida com caminhada, a gente sabe que um 7h30, 8 é um pace bom, porque é o pace onde você começa a conseguir correr, assim, não tão desconfortável. Porque dá pra correr a 8h15, por exemplo, mas é mais desconfortável, e aí a pessoa já não tem experiência, ela aí começa a ficar, meu Deus, agora eu passei, agora foi rápido, agora foi devagar. Então, assim, pra super iniciante, assim, a gente passa, claro, individualmente Sim. também, mas a gente fica ali num pace de 7h30 a 8h30, sabe? Eu diria que esse é um pace legal pra zero, quem não corre nada, começar. Sim. E tem uma coisa que é legal. O treino nunca tá leve o suficiente. A Ana fala muito isso. Gente, nunca Eu tá leve o amo. suficiente. Não tem problema você fazer um treino mais leve. Então, dava pra fazer... Tá, mas não tem problema. Agora, fazer mais forte tem. Se o treino era pra ser rodagem e você fez mais forte, você errou. De verdade, você prejudicou, porque daí você já não tava treinando a base aeróbica que era pra treinar. Porque Sim. se o treino era leve, Sim. o objetivo era esse. Aí a frequência já ficou alta demais. Agora, fazer mais Nossa, leve, essa é uma coisa qual que é eu o erro até problema? Cara, isso é uma coisa que eu erro até hoje. Eu acho que eu tô... Assim, eu sei que eu tô errada. Eu fazia mais antes. Quando eu comecei, eu achava que eu via a planilha... Era um desafio. Então,
ela tá falando que eu faço assim. Eu vou mostrar que eu faço esse. Então, eu sempre queria mais que a planilha. E aí, eu me machuquei até no começo, porque daí eu comecei a correr com amigos que correu melhor do que eu. Daí era pior, porque eles estavam no Z1 deles, eu tava no meu Z2. Eles estavam no Z2, eu tava no Z3. Tava lá junto, machuquei. Aham. Porque não tava respeitando. Aí eu até parei de correr com outras pessoas, porque eu falei, putz, eu quero conversar, tô pela fofoca. E aí eu vou indo junto com a pessoa e vou aqui, tô me matando, mas tô tentando ali não perder o papo. E aí hoje eu tenho mais consciência, eu tento ficar bem na linha, mas às vezes eu ainda peco de ir um pouquinho mais forte. Ai, mas eu tava me sentindo bem. Mas é pra sentir bem mesmo, entendeu? Esse que é o ponto. E normalmente os treinos de rodagem, tipo longão, claro que tem alguns que tem estímulo e tal, mas falando de forma geral, é pra ser leve mesmo, é pra terminar leve. Lari, mas eu consigo, eu sei. A gente fez teste, eu sei, eu te conheço, mas a gente não tem que fazer o que consegue, é pra fazer o estímulo que é pra ser feito. Quando eu vejo dois ou mais alunos correndo juntos, seja porque marcou ali, ou até mesmo na USP, eu já falo, quem tá correndo fora do proposto? Alguém tá fora do proposto, porque é muito difícil alguém... Nossa, ter o pace idêntico dentro do estímulo exato que era pra ser. Alguém tá fora. Não que não pode, né, gente? Porque, de novo, a corrida não é só sobre isso. É uma delícia, às vezes, correr junto. Mas se você tá Alguém num tá objetivo fora. específico, alguém tá fora. E eles marcam, ai, Lari, olha, a gente tá junto. Eu, ai, que lindo, quem tava fora? Chata pra caramba. Mas ciclo de maratona, esse eu fiz muito sozinha. Eu prefiro não marcar, porque é isso. Quando eu tô com alguém, eu acabo... Aí depois, se eu não tô... Ou domingo regenerativo, ou sei lá, quando eu não tô em ciclo, aí eu vou mais. Mas normalmente, tipo, em ciclo de maratona, é melhor, porque senão você começa... Eu acho. E até mesmo, assim, imagina que o seu proposto lá é de 5h50 a 5h40, por exemplo. Pode ser que você fique mais pra 5h50, pode ser que você fique mais pra 5h40, dependendo do dia, né? E essa informação vai ser importante pro treinador, pra você mesma. Sim. E aí, às vezes, vocês combinaram. E aí, vocês têm o pace igual, de 5h40 a 5h50. Mas, sei lá, a Mari hoje tá mais pra 5h40, você tá mais pra 5h50. Você vai fazer um esforço a mais. E 10 segundos é muita coisa, gente. Parece que não Por também. quilômetro, Pô, por quilômetro. Imagina um longão de 30, 10 segundos por quilômetro. Gente, é só ver numa prova. Quanto tempo que fica entre o primeiro e o segundo lugar? É isso aqui, entendeu? Então, 10 segundos por quilômetro, 30 quilômetros, sei lá, Gente, faz a 2 conta, dá segundos muito, no pace, quando você olha pra uma maratona, Sim, 2 já dá segundos, muito. de 5, sei lá, 5,8 pra 5,6, 5,6 pra 5,6. Pô, já é uma diferença gigantesca. No total. Gigantesca. E o teste, por exemplo, teste de 3K, teste de 12. Sei lá, o primeiro teste, a pessoa fez um pace de 5,15, depois ela fez 5,8. Aí, ai, Lari, fui muito mal, não melhorei quase nada. Cara, Um teste de 3 km. é um teste de 3 quilômetros, você melhorou, 8 segundos por quilômetro. Sim. Isso é muita coisa. Ainda mais quando já tá num pace na casa dos 5, que seja, sabe? Numa maratona, você tirar isso, você vai ali brincando, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, às vezes. Isso. né, É isso. Você pega o índice ou não. Exato. E, Lari, acho que entrando um pouco nesse assunto, como é que você ajuda seus alunos a definirem objetivos, assim? Porque eu sei que a gente chega muito ambicioso, né? Tem muito atleta que chega muito ambicioso. Eu quero tal coisa, quero subir não sei o quê. Mas é uma parte do papel do treinador também dá, claro, estimular, mas às vezes também dá uma barrada do tipo, isso é possível, Sim. isso ainda não é. Como que é isso? Você fala em termos de ritmo de prova, né? Acho que até de meta, acho no que geral, meta. também. Tipo, queguei e quero fazer uma maratona amanhã. Calma. Acho que tem dois pontos aí. Primeiro, quando é assim, sei lá, tô correndo 10 km, acabei de correr meus 10 km e quero fazer uma meia, por exemplo. Isso é o clássico, né? Total. E, de novo, deu uma melhorada isso, viu, gente? A galera tá bem mais consciente. O ano passado foi pior isso. Mas eu era sem noção. Eu incentivei meu noivo a fazer isso. Sério? É isso. Assim, a gente sempre explica, né? Então, por exemplo, para fazer uma meia, é legal que a pessoa já tenha feito algumas provas de 10, que ela já tenha experiência em prova, que os 10, 12 quilômetros já seja algo natural para ela, né? Então, isso é importante também. O corpo não sabe contar. Então, o corpo não sabe se você tá fazendo 10 quilômetros. Ele entende assim, eu tô correndo 1h10 em tal esforço. Se isso tiver dando 10 quilômetros, 12 quilômetros, isso é um feedback pra gente. Então, a gente fala, que legal, então essa pessoa já tá pronta pra uma meia, né? Então, tem algumas análises assim. Então, uma coisa que a gente sempre conversa com a pessoa é isso.
uma coisa que eu gosto muito de fazer e que não tem nada a ver com treinamento é assim, como tá a sua vida, sabe? Você vai casar? Você vai... Eu sempre falo de casamento, mas você vai casar no meio? Tem gente que fala, vou... Já aconteceu! Nossa, é mesmo! No meio de um ciclo de maratona? Opa! Lari, posso fazer minha primeira meia? Tá, mas vai acontecer alguma coisa aí nos próximos... Vou casar! Não, então você não vai fazer a sua primeira. Não, isso daí eu já até falei, eu vou fazer só isso porque agora, daqui pra frente, foco no casamento. Imagina, gente. Não... Cara, e sim, é foco total. Como é que você vai fazer? Tirar o casamento lua de mel? Tipo, você vai ter uma viagem de um mês. Como é que você vai fazer uma maratona não se tem você tem umas férias de um como. mês? E Você vai correr na E você lua vai de mel? falar, isso, você vai falar, olha, lua de mel aqui, eu tenho Planilha. 18 hoje, tá? pelo Tipo, é amor de muita Deus, coisa, né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre pergunta isso, como tá a sua vida, é uma coisa, lá na Nunca Mais a gente tem essa regrinha, assim, de perguntar. A gente sempre... Cara, é muito difícil a pessoa falar assim... Ah, não, mas eu quero mesmo assim, sei lá, corro 5 km e já quero ir pra meia. É difícil, sabe? Acho que com um jeitinho a gente consegue explicar, assim. Mas e quando as pessoas chegam, tipo, sair do zero e chega pra você com uma meta... Porque eu já escutei amigas que queriam sair do zero e sair fazendo, tipo, 42 em menos de um ano. Não, a gente não faz. Não aceita, tipo... Existe um limite, né? Então, existe uma coisa da pessoa tá fazendo ali seus 10, 12 quilômetros, quer fazer uma meia, talvez eu acho que ainda não é a hora, mas dá, entende? Eu prefiro ajudar, né? Do que falar, não, vai lá e faz do seu jeito. Agora, uma coisa muito absurda, do tipo, corro 5 quilômetros e tenho uma meia maratona daqui 2 meses. Aí não. A gente já recusou aluno, inclusive, assim, que chega. Maratona do Rio é batata, né? 2 meses antes da Maratona do Rio. Olha, eu tô inscrito, porque eu me inscrevi o ano passado, que abri antes, não treinou até agora. E agora, eu assim, várias vezes já não dá, Gente, entendeu? aconteceu isso no trabalho. Porque isso agora também, essa febre da corrida. Aí 2 meninas do trabalho vieram e falaram assim, nossa, Má, comprei a meia do Rio. Tipo, vocês não correm. Eu falei, você corre 10? Meu Deus. Tipo, corre assim, vai 5? De vez em quando. Aham. Eu falei, gente, não. Mas eu comprei. Falei, tipo, em vez, elas acharam que eu ia ficar mega animada. Eu fiz, tipo... Você não sabe nem o que você tá Cara, fazendo. obviamente, não preciso nem falar. Que elas tentaram, não deu certo. Uma delas não fez a prova e a outra foi pro 10. Tipo, cara... É que eu acho que, de fato, talvez as pessoas estejam tomando mais consciência, porque deu boom e agora deu um choque de realidade. De que não é assim. Porque foi nessa época de, meia maratona do Rio, vamos todo mundo sair fazendo 21. Eu falei, gente, desde quando fazer 21 virou tipo ir até a padaria pegar um pão francês? Porque parecia isso. Gente, saiu pão quentinho, vamos... Cara, virou não um é negócio que começou a esgotar as provas de 21 e muita gente, principalmente a do Rio, que foi, virou, todo mundo quer estar lá. Um monte de gente trocando inscrição pra 10, um monte. E sabe o que eu vejo? Uma coisa muito triste. Os 21 tem muito isso. O bode, o tal do bode. Que é outra coisa, gente, quando eu comecei a correr, essa palavra nem existia, assim. Eu acho muito engraçado como as coisas vão... A internet dissemina umas coisas assim. Não tinha isso, porque existia... as pessoas respeitavam mais. Não sei explicar. 21 era um negócio... Nossa, a galera que fazia 21 era um negócio assim, meu Deus, eles correm há 10 anos e eles fazem, né, estão fazendo a maratona agora. Era uma coisa mais respeitada. E aí, assim, volume alto é bode na certa, gente. Volume mais alto do que deveria ser pra você, entendeu? E às vezes isso acontece na meia. Porque às vezes o volume da meia é alto pra pessoa. E uma coisa é você acordar num sábado e falar, que legal, tenho 1 horinha pra correr hoje. Outra coisa é falar, tenho 16 quilômetros e eu vou demorar 2 horas. Porque dependendo se a pessoa é muito iniciante, o pace ainda... Entendeu? Exato. Então, e aí a receita pro tal do bode é volume alto antes da hora. Cara, e isso é muito engraçado, porque eu tava conversando com a Má semana passada, a gente correndo. E eu acho não, tenho certeza que eu fiz a minha primeira maratona antes da hora. Eu tinha feito 2 meias só. E o processo foi muito, assim, foi muito, tipo, foram 5 meses de ciclo, porque eu tinha feito 21 em dezembro. E aí a minha prova era Berlim em setembro. Então eu tinha feito, né? Aí eu fiquei o primeiro semestre inteiro sem fazer nenhuma prova. Então eu fui trabalhando um ciclo de 5 meses, basicamente um pré-ciclo pra entrar no ciclo. Então eu fiquei 70 anos num ciclo de maratona. E com volumes que eu não conhecia, um volume que até hoje, bem mais baixo do que eu tô fazendo nesse ciclo. Ali eu fiquei em 55, nem cheguei a 60, nem perto disso, mas ok. Só que foi muito desgastante. Eu tava podre no final, a minha vontade... Eu lembro o último mês, eu falava, gente,
Tipo, eu tava podre. Eu queria jogar meu corpo no lixo. Falei, depois que passar a prova, pode jogar fora, porque não vai sobrar nada. Era um cansaço bizarro. E aí deu bode, tipo, era tudo. Esse ano, que eu já tô no meu terceiro, eu acho que eu falei, cara, agora eu acho que tá um volume que meu corpo tá achando legal. Agora ele tá, tipo, putz, legal, você fez lá, o ano passado já foi um ano que eu corri um pouco mais. Esse ano, desde o início do ano, eu já vim com uma meia. Então, assim, eu já tô correndo num volume que, cara, eu não sei, eu não teve nenhuma semana que eu corri muito abaixo de 40 volumes desde o começo do ano. Tá muito gostoso. Eu falei, nossa, óbvio, tô cansada, essa é a minha última semana. Então, assim, não tô, né, dei uma sentida, mas completamente diferente. É isso, preparei o corpo. E era por isso que eu acho que antes as pessoas, não tem problema você pular etapas, não tá... O ponto é, você vai pegar um bode, você vai passar por um processo muito mais sofrido. Vai ser muito sofrido. Que pode, sendo que pode ser muito isso. gostoso. Tipo, agora eu tô vendo, tá muito gostoso esse ciclo. É isso. E as pessoas não entendem que o pace tem a ver com isso. Não tem a ver com, seu pace é ruim, seu pace é bom. Não é isso. É porque dentro de um ciclo, você tem distâncias que você precisa cumprir. Diferente de quando você não tá num ciclo. Eu não sei como que é o Nelson, mas eu passo muito treino por tempo. Né? Então, treino de 1h10, 1h20. Então, vocês duas vão fazer 1h20, você vai fazer uma distância, você vai fazer outra. Só que o estímulo pro corpo é o mesmo, concorda? É o mesmo tempo correndo. Porque foi o mesmo tempo no mesmo estímulo, tá tudo certo. Agora, dentro de um ciclo de meia ou maratona, não é assim. É claro que tem treinos por tempo também, mas assim, você tem que correr 30 quilômetros. Porque lá você vai correr 42, lá não vai ser por tempo. E aí, se o seu pace ainda é um pace muito alto, quanto tempo você vai levar pra correr 30 quilômetros? A mesma coisa é a meia, né? Chega ali 18, mais ou menos, aí a gente tem como, né? Cara, demora muito. E aí o corpo sente muito. Então é uma coisa sofrida, não é uma coisa gostosa. Então não é sobre, o seu pace é ruim, não vai fazer. Não. Tem nada a ver com isso. É só assim, vai ser muito sofrido. Mas eu não até consigo no meu imaginar depoimento, maratona. tipo, porque meu primeiro ciclo eu tinha 24 anos, então também fui fazer super nova. Eu já corria há um tempo, porque eu também comecei a correr muito nova, mas eu já tinha feito algumas meias, conversei com o meu treinador, ele falou, não, bora. Tava inscrita pra Berlim, e é isso, eu ainda não tinha maturidade no esporte, então eu ainda não tinha um pace ali que era super confortável, sabe? Pra ficar 3 horas correndo. E aí começou a chegar esses treinos de 30 quilômetros, era uma eternidade. Eu não sabia que horas eu ia sair da USP. Eu chegava lá, não sabia exatamente que horas que eu ia sair. Nossa. Porque às vezes eu tinha que parar no meio, enfim, foi uma loucura. E também no dia da prova, eu até tinha um pace que era ali confortável. Meu treinador passou 5h50, eu lembro. Só que você começa a prova se sentindo bem. Então, eu comecei no 5h30. E aí, chegou nos 27, cara, quebrei total, assim. Aí foi corre e anda. E foi uma maratona de 4 horas e 21 minutos, assim. Nossa. E é muito sofrido. A questão é exatamente essa. Não é que você não pode correr, tá tudo bem. Se estiver confortável pra você, faça. Ninguém vai te impedir de fazer. Só que pode não ser tão sofrido assim. E pra mim foi muito sofrido. Eu falo pra todo mundo. Minha primeira maratona, que foi a do Rio, foi, tipo, uma desgraça, sabe? O que um desses muito atletas de sofrido. elite, acho que tem essa frase, né? Porque eu acho que teve alguma entrevista que chegaram, nossa, como é que você corre em 2 horas? Ele, não, como é que vocês aguentam ficar correndo Isso! 4 horas numa Exato. prova? É isso, fisiologicamente é muito mais exato. difícil. Se você estiver bem preparado pra passar esse tempo, ótimo. Exato, E mas vai você vai ter que estar mesmo. preparado, você vai ter que Exato, treinar. exato. Então, de todo jeito tem que treinar. É. Tem gente que tem a imagem, a ilusão, assim, de que correr mais devagar vai ser mais fácil. Mas não É vai. muito tempo O treino fazendo, vai né? ser difícil, a prova vai ser difícil. E aí vem a pergunta, pra que exatamente, né? E, gente, eu sei que isso é super polêmico, viu? Porque tem essa coisa do, o que tem você fazer uma maratona num pace 8? Não tem nada mesmo. Só Exato. estamos falando aqui que é sofrido. Sim. E aí, se você não tem um motivo muito grande pra estar fazendo aquilo, eu não vejo muito E sentido. tem gente que gosta, tem as pessoas que tem o movimento das slow runners, né? Que curtem e vai e gostam de correr mais, né? O correr mais devagar é o confortável pra elas e gostam de ficar muito tempo correndo, é outra vibe. Então, assim, acho que tudo tem o seu pra quem e por quê. Sim. Agora, eu acho que a questão é você começar e já querer criar uma expectativa de fazer um pace baixo e já querer chegar na sua primeira maratona com X abaixo de 4 horas e correndo a menos de 1 ano, tipo, tem casos que obviamente isso vai acontecer, mas eu acho que você setar expectativas, eu acho que a gente até falou isso no episódio passado, de que às vezes você tem que olhar pra você mesmo e falar, tá, a outra pessoa teve história X. Eu posso estar tentando replicar a mesma história.
cada um é cada um. Sim. Tipo, não dá pra me comparar. Então, sei lá, se eu uso a Má como base. Eu tô indo pra minha 3ª maratona. Aí você fica assim, nossa, a Má na 3ª maratona dela fez 3 horas e tal. Então, tô Nossa, indo na minha mas- 3ª. Tipo, não, gente. A receita Não tá tem cagada. como. Tem. Totalmente. Cada um vai evoluir num tempo. É. Tipo, cada um vai ter a sua jornada. Vai ter gente que vai começar e vai ter uma jornada muito mais rápida. Na primeira maratona já vai fazer um tempasso. Vai ter gente que não. Na primeira vai dar tudo errado. Sim. Tem gente que, cara, tá na 3ª maratona e tem um monte de experiência. Treina tudo certinho, chega e dá azar na prova e tem um monte de prova. Nossa, sim, muita A coisa pode gente- acontecer ainda por Quem cima. A Paulinha? A Nadiara A também. Nadiara, Gente, ela teve provas, assim, altos e baixos, e maratonas que tudo deu certo, tudo deu errado. Então, É. cada jornada é uma jornada. Tipo, não dá pra gente se basear pela história do outro, porque a receita é pra se frustrar. Sim. E a internet tem muito aquela coisa dos marcos, É. né? Tem alguns marcos. Então, eu quero fazer a meia maratona sub 2. É. Os 5 quilômetros sub 25. E é legal, eu acho que é legal, de verdade. A gente tem isso na cabeça Sim. mesmo. E é bom você Também desafiar e acho. manter ali. Claro. Você se botar pequenas metas é Aham, gostoso. Super. Só que assim, tem gente que às vezes quer aquilo porque é um marco, mas ainda tá muito longe. Sim. Então, a meia sub 2 é batata. Ninguém pensa, assim, eu sempre faço essa pergunta. Lari, o que você acha? Você acha que dá pra fazer sub 2? Aí eu vou ver, que a gente vai analisar tudo, falo, puta, tá muito longe. Eu falo assim, você sabe que pace é esse? Nossa, não. Então, é 5h40. Aí ela, nossa, não dou conta, não. Pois A é. pessoa não pensa qual Sim. pace, porque o que tá na cabeça é a marca do tal do Sim. sub 2, sabe? E aí até entra, vocês perguntaram sobre alinhar a expectativa, né? Então, alinhar a expectativa de uma distância nova e alinhar a expectativa também do tempo que é possível ser feito na prova. Isso é outra coisa, porque, gente, não dá pra brigar com a fisiologia. Sim. A gente sabe que uma maratona é feita em Z2, Z3, talvez. Se o pace X é o seu Z4, a chance de você quebrar é gigante. É simples assim. Cara, isso, exatamente. E aí tem um monte de gente que começa em Z4, mas a pessoa tá se sentindo bem. Então o Z4 dela ainda não, na percepção de esforço, ainda não tá Porque um nos Z4. seus pra 10 Uhum. quilômetros você tá... Não, então é, você pô, tá 10 descansado, quilômetros você faz você até em treinou Z5, muito. dependendo. Exato. Aí você É começa isso. em Z4, mas sua percepção de esforço tá em Z2, aí chega lá no 30, quebra. Ah, mas foi porque faltou não sei o que. Não, Não, você tava foi, rápido demais. Tava rápido demais. Exatamente. Gente, isso é uma coisa que, assim, Exatamente. eu acho que, nossa, eu tenho uma mentalidade muito conservadora, mas eu lembro muito na minha, que eu fiquei muito presa ali ao relógio. Na minha primeira, eu acho que a treinadora tinha falado que ia fazer em 5h40, 5h45. E, cara, no começo, eu às vezes encaixava um 5h20 ali, que era mais óbvio, porque eu estava ali nos 10 primeiros Começando. quilômetros. Gente, 5h20, 10 quilômetros, na época eu já fazia, e fazia me sentindo bem. Mas eu Isso. tinha que lembrar, falei, gente, não dá pra eu me empolgar, porque agora eu tô me sentindo ótima. Sim. Aí eu já Uhum. voltava, aí eu ficava toda hora, não, dá uma segurada, Aí no final, se sobrar, melhor. É. Porque daí se eu chegar e Isso! passar a barreira... Ó, ano passado, em Chicago, eu fiquei também... Cara, sobrou muito pra mim no final. Eu tava no final, tipo, até falei, gente, mas que bom, porque chegou no final, eu consegui ainda dar um 4h40 no meu último quilômetro, surreal. Mas eu prefiro chegar. Sim. Uhum. Ai, podia se eu tivesse acelerado mais. Ai, gente, não. Não. Eu não vou arriscar acelerar ali por 10 Então, a hora de você segundos. fazer essa análise é do 30, Nossa, do 35, exato. eu vou te falar, sabe? Eu sou muito... 35. Porque... 35 pra frente. Não, e eu ficava bitolada... Até então você tem que estar bem. Se você não Exato. estiver bem Exato. até ali, Exato. É o se óbvio não que você estiver vai bem saber. ali, Exato, até os 32, você sabe mais ou menos o que você faz. O que for dali pra frente é lucro. é. Se você tiver bem, tiver sobrado, vai. Ano passado em Chicago eu tava assim, porque eu acabei sobrando. Só que aí você começa a ver, né? Galera, 30 e pouco quebrando. Eu falo, bom, vou dar uma... Não, mas eu vou segurar mais um pouco, porque assim... Ainda cê- tem em 12, maratona- cara, coisa pra caramba. Não, em maratona é um negócio louco. Você tá, tipo, bem, Do nada. do nada você pode estar na merda. Sim, sim. Então, eu ficava ali. Aí, a hora que passou o 40, eu lembro que eu cheguei no 40 e eu vi meu noivo e falei, bom, agora é só 2. Não, aí vai. Dois, aí aí- vai arrastar. Aí eu falei pra ele, tipo, amor, eu vou conseguir. Agora, aí eu fui que falei, bom, agora também vou dar tudo de mim, que sobrou, que não sobrou. Mas assim, isso. porque dá muito medo de gente. E é Sim. muito louco, a gente É. tem que respeitar a distância, pode mudar tudo assim. Sim. Tipo, Tem em uns uma tala de palestra dedos. que o pessoal da MPR sempre dá antes dessas maiores maratonas, né? Não só Uhum. das majors. E eu gosto muito de assistir, porque às vezes não tem tanto conteúdo na internet. Eu adoro saber alguns detalhes mais próximos, assim, da prova. E aí teve uma que eu vi ano passado em Buenos Aires, que eles falaram uma dica que eu levo, assim, pro resto da vida, que é não corra atrás do tempo antes da hora.
se você começar mais rápido, isso pode te custar. Mas se você começar devagar, não vai te custar. Não vai Exato. acontecer Você nada. vai conseguir chegar no seu tempo ali É. na frente, sabe? Então, não começa mais rápido, porque isso, lá na frente, pode chegar e te custar muita coisa. E aí você vai se arrepender muito. Uhum. Então, ai, não, mas sabe o que é? No 25 eu tava super bem. Se você não tivesse, é que tava errado. Tem que estar bem, mas estar bem não quer dizer acelerar, né? Exato. Tem muita coisa pela frente ainda. Nossa, gente, eu fico assim, uma coisa que eu não quero, é aquele final que deve ser assim, eu nunca passei por isso em maratona, imagina você quebra no quilômetro 35 ainda, você fala, cara, aí começa, anda e para. Nossa, gente, horrível, é gente, não muito passa por tempo pra isso. você ficar nessa. É uma tortura. Eu prefiro chegar nessa hora ótima, maravilhosa e, cara, nossa, eu juro, eu não consigo pensar, porque aí a cabeça vai pro tipo, aí já foi. Total, já era. Aí, porque daí se você começa a andar, a sua perna, ela entra num flow. A hora que você anda... E pra voltar a correr, é Meu igual Deus. quando você tira o salto. Exato. Exato. Depois Pra você não colocar consegue no parar. mais Melhor, salto de melhor novo. comparação. Gente, não dá. Nossa, eu fico tipo... E aí, um monte de gente que passa... Homem faz muito isso de acelerar muito no começo, né? Tá, primeira... todos os meus amigos, assim, primeira maratona sempre é dar uma quebrada no final. Porque eu falei, gente, por que vocês saem desesperados? Tipo... Sai desesperada, aí Curte, né? chega, quebra. Curte um Aí todos pouco. eles no final, "Oi, foi horrível." Eu falei, gente... Foi horrível. Tem que ter estratégia o cara também, sai né, em 4h40, gente? Tem você que corre- seguir a estratégia. Não, Não mas tem é- como. Enfim, mas é vivendo e aprendendo, né? Exato. Já passei por isso, então é isso. Só não recomendaria ninguém passar. Exato. E Lari, acho que agora puxando um pouco pro final, que a gente tava falando um pouco de frustração, como é que você ajuda seus alunos quando eles passam por isso, né? O que um Exato. treinador consegue fazer pra melhorar, que deve ser angustiante pra vocês também. É angustiante, E assim, a gente não é, né, profissional. Você é psicóloga, não é, Mari? Eu vou me formar ano que vem. Então, e a gente não é, né? E a gente faz a nossa parte ali como treinador, mas acaba que nós não temos, assim, competência mesmo, né? Nós somos incompetentes nisso. E a gente também tá sofrendo muitas vezes, né? Você comentou até Super no off desafiador. Conta um pouquinho de Berlim, né? Que foi uma prova que você tinha vários Cara, atletas e Berlim foi sim. o poço da frustração, né? Eu tava muito... Nossa, que prova aquela... Aquele calor do nada. E pior que depois ficou frio de novo no mesmo dia, Nossa, né? que ódio. Tava desesperador, assim, a gente sofre mesmo, porque, cara, a conquista de vocês é nossa mesmo, não é frase feita, sabe? É verdade, assim, a gente fica muito feliz e muito frustrado também, né? Principalmente quando não tá no controle de vocês, como o Berlim, por exemplo, que era o clima. Clima é uma coisa que a gente sabe que influencia demais. Sim. É desesperador. E aí eu acordei super cedo, antes de começar a prova, na largada. E a gente fica aflito. A gente, assim, eu acho que eu posso falar por todo mundo. A gente tenta, sabe, Mari, ao máximo, né? E lembrar pra pessoa o que ela fez, que a maratona, ela é, na verdade, um pedaço só de todo o processo, né? O processo inteiro conta. Então, infelizmente, no dia, muita coisa pode acontecer. Agora, Chicago mesmo, quanta gente foi buscar sub-3, quebrou no 10, sabe? Umas coisas assim que quebrou, torceu o pé, sabe? Coisas assim que não tem controle, né? sim. Assim, então, eu acho que é entender, a gente procura sempre passar isso, sabe? Entender que cada prova tem a sua história. Então, lá na frente, a prova que você, sei lá, torceu o pé, vai ser aquela prova que você torceu o pé, mas que depois você fez uma muito legal, né? E tem que entender que cada uma tem a sua história. E que a gente tem que querer correr pra sempre, né? Sim. Então, tem tanta coisa pra contar ainda. Saúde acima de qualquer coisa. né? Exatamente. A gente fala que o Nelson, a gente falou até no episódio passado, né? Que o Nelson, ele coloca pra gente o plano de prova. O plano A é terminar a prova com saúde. Isso. Os outros planos são lucro já. É muito isso. Porque terminar uma maratona é algo surreal, gente. Eu falo, a gente na nossa bolha parece que não, mas que é isso? São 42 quilômetros. Gente, olha no mapa, 42 quilômetros é surreal. Corre, gente. Não, vamos mais baixo, vamos 10, gente. Tipo, chega 10 é muito. Chega num shopping, assim, que tem pessoas aleatórias e fala, quem corre 10 quilômetros? As pessoas falam assim, tá doido, nem que me pague, sabe? Exato. É muita coisa. coisa. Sim. é mesmo. Muito. Ai, gente, mas, Lari, acho que você trouxe muito pra nós, né? Que a gente já viu que correr é bem mais do que seguir uma planilha. É muito mais complexo do que isso. E é sobre, principalmente, se conhecer
cuidar do corpo como um todo, né, amiga? Desde o treino até a alimentação, o descanso, né, que a gente tava comentando também, que é algo que faz muita diferença, e os acessórios e as roupas que a gente usa, né, amiga? Exato. E Lari, pra você provar, a gente trouxe esse manguito da Lupo Sport. Ele tem a tecnologia de compressão, respirabilidade e é super bonito. Esse modelo aqui ele é com proteção UV, mas existem também os modelos de isolamento térmico para provas mais frias, como por exemplo o que eu vou fazer agora em Nova York, mais o manguito de proteção UV, ele é super respirável e ele é excelente para você utilizar mesmo em dias com temperaturas um pouquinho mais elevadas, porque ele ajuda a proteger do sol mesmo, além de, enfim, melhorar a circulação. Tem vários benefícios super importantes de você utilizar. A Lari vai ganhar aqui em primeira mão. Ai, que delícia, que cor linda. Belíssima, Linda, né? né? Nossa, muito linda. A gente é viciado, assim. Eu adoro as suspeita. coisas da Lupo, sabia? Ai, então, Nossa. a tecnologia é ótima. E é aquele manguito que não parece que você tá com algo. Ele dá uma sensação, é uma tecnologia que te dá uma sensação de bem-estar. Você tá vendo ali, o tecido ele te esquenta. Ele tem dá uma compressão, mas ele não comprimida. tem aquela compressão que te deixa desconfortável, Exato. que nem algumas marcas têm. Ou nem aquele que você só coloca e parece que não tá com nada. Ele se Parece que adapta- ajuda mesmo, Exato, ele de fato ele te abraça, é aquele manguito que abraça. né? E vocês que estão assistindo a gente também podem adquirir os produtos da Lupo Sport. Acho que a gente sempre fala deles aqui de fato. Eu pude estar na fábrica e assim, é bizarro você conhecer o nível de tecnologia e principalmente de amor que todos os funcionários colocam no produto, querendo entregar pra gente a melhor experiência. Vocês podem adquirir o manguito, a meia do corredor, que a gente já falou bastante aqui pra vocês, e também diversos lookinhos para os treinos de vocês, porque a gente também gosta de correr bonita. Exato, é confortável. O nosso cupom é GIRLSRUN10. A gente vai deixar o QR Code aqui, aproveitem. Tanto o manguito quanto as meias que a gente falou um pouquinho antes nessa roupas, temporada. enfim. As roupas, todos são um preço também muito acessível, com uma tecnologia ótima. Então vale muito a pena. Exato. E vamos agora encaminhando para o nosso final com a nossa pergunta milhões. de milhões. Que, Lari, se você fosse montar um pódio com as 3 coisas fundamentais que você considera para uma mulher correr bem de forma saudável e para sempre, o que você colocaria no seu pódio? Nossa, que pergunta difícil. Pra ela correr bem, saudável pra sempre. Consistência teria que estar. Porque consistência tem tudo a ver com saúde. Já ouviram falar do jogador de futebol de final de semana, que é o que mais se machuca? Então, a mesma coisa o corredor. Então, a consistência. Acredito que propósito. Propósito é muito importante. Parece que é propósito, né? É uma coisa meio filosófica e tudo, mas não é muito isso não, tá? É assim, você ter o porquê mesmo. E esse porquê até muda, né? Quando a gente fala de corrida, esse porquê até muda. Então, em alguns momentos, isso vai ser pela sua saúde mental, em algum momento vai ser por uma meta super enorme, um índice de Boston, né, Mari? Mas tem que ter um propósito. Quando você começar a sentir que não tá rolando, pode saber que você tá sem propósito. E outra coisa, responsabilidade e gentileza com o seu próprio corpo. Eu acho que nós, mulheres, a gente, desde tão novinhas, a gente aprende a não gostar do nosso corpo, achar que tem alguma coisa errada, que a gente deveria ser melhor, que alguém é melhor que a gente. E levar isso pra corrida é uma pena, é uma dó, né? Então, não exija do seu corpo mais do que ele pode te entregar naquele momento. Em alguns momentos ele vai te entregar mais, em alguns momentos menos. Mas é o seu corpo, sabe? Que tá ali, que te ajuda a correr, que te ajuda a realizar os seus sonhos. Então, essas 3 coisas estariam no meu pódio. Eu amei também essa coisa que você falou sobre a gente celebrar o nosso corpo, cuidar dele, dar atenção. Eu acho que pilares fundamentais para que a gente faça isso exigem descanso, né? Alimentação. E a gente tem bombons. Que é um jeito muito gentil de você tratar o seu corpo, dando pra ele todos os nutrientes necessários, saborosos. Então você une nutrição com sabor, prazer e deixa aí, obviamente, o seu dia a dia muito mais fácil, muito mais... A gente também tem cupom, que é Girls Run, vocês podem aproveitar para pedir direto no site deles. Tem unidades físicas aqui em São Paulo, em Moema e em Perdizes, e em Santo André também, para vocês conhecerem o espaço. As refeições são maravilhosas, tem diversas opções, como ela disse, super saudáveis. É muito saborosa, gente. Então tem pra todos os moods também. Tem pratos quentes, tem poke, tem wrap, que é o que a gente sempre pede aqui. Sim. Tem docinhos também, tem entradinhas deliciosas, então vale muito a pena. A Marcela é conhecer. embaixadora do brownie. Gente, brownie é muito gostoso, tá? E ele tem proteína e é uma delícia.
Lari, a gente quer muito te agradecer por ter vindo aqui. Acho que foi um papo super legal, super inspirador. Foi incrível também. Acho que é a primeira vez que a gente entrevista é uma treinadora de corrida. Então foi muito legal ter o olhar também de quem tá do outro lado e acompanha tantas pessoas a começar a correr e atingirem seus objetivos. Sim, muito obrigada pela disponibilidade, por vir. Compartilha com o pessoal de casa, pra quem ainda não te segue, ou algo que a mais, como que eles podem encontrar você. Obrigada, gente, pelo convite. Eu amei. Eu falei pra vocês, é o que eu mais amo falar na vida. Essa é a minha vida hoje. Muito bom estar aqui. Parabéns pelo podcast de vocês. Né? Cada vez inspirando mais mulheres aí a correr. No Instagram, eu tô como Lari Gonzaga. A 1K+, é a assessoria de corrida, é 1K+, mesmo, de quilômetro, né? 1 quilômetro a mais. E quero muito que vocês que ainda não têm uma assessoria, venham conhecer a gente. Eu ia sugerir isso. Então, quem tá começando a correr, tá sentindo essa necessidade que a gente comentou de buscar um profissional, a gente super indica a assessoria da Lari. Está aqui na descrição do vídeo o Instagram da Lari e também o Instagram da assessoria para vocês conhecerem. É só entrar em contato. E é online, então você pode estar assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Você pode aí ter o acompanhamento dela e também dos demais professores. Isso mesmo, você vai ser muito bem recebido. A gente admira muito o seu trabalho, Lari. Parabéns. Que bom, fico feliz, gente. Obrigada. Obrigada por levar muita gente aí pra correr, sempre com muita responsabilidade, acolhimento, levando todo mundo cada vez mais longe. É isso aí. E obrigada pra você que escutou a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto a gente gostou. Deixa nos comentários, conta o que vocês acharam, se vocês têm alguma pergunta, o que mais vocês querem ver por aqui. Deem like, compartilhem o vídeo, né, amiga? E, obviamente, inscrevam-se no canal do Estema, no YouTube. Acompanhem os outros programas, tem programas novos todos os dias. Sigam a gente no Spotify e nas redes sociais, que a gente também traz diversos conteúdos legais. Essa conversa nunca acaba aqui, ela sempre continua nas nossas redes. Exato. E a gente se vê por aqui toda quarta-feira com episódio novo. Obrigada e beijo. Até mais. Beijo!